Para o dia 23, em matemática, faremos a página 22 e 23. Nós temos exercícios da página anterior, né, que fizemos as contas na calculadora com decimais. Aqui, nós vamos observar uma situação para que nem precisemos utilizar a calculadora, tá bom? Pessoal, se eu multiplicar 23,64 por 10, ele tem o número 23,64, vamos analisar primeiro. Ele tem 2 dezenas, 3 unidades, 6 décimos e 4 centésimos. Se tivesse mais um, ia ser milésimos, tá? Depois, multiplicado por 10, ficou 236,4, que tem 2 centenas, 3 dezenas, 6 unidades e 4 décimos. Qual é a grande sacada aqui? Quando a gente multiplica o número decimal por 10, a vírgula é empurrada uma ordem para a esquerda, tá? A vírgula fica fixa entre a ordem das unidades e a ordem dos décimos, pois a função dela é separar a parte inteira da parte decimal. Então, aqui, por exemplo, vamos analisar aqui, né? Tá falando para a gente fazer na calculadora, mas vamos entender melhor aqui. Se eu tenho 2,516 vezes 10, se eu pular uma casa para a esquerda, ficará 25,16. Se eu tenho 0,42 vezes 10, vai ficar 4,2. Se eu tenho 75,358 vezes 10, eu vou separar a parte decimal da inteira, então vai ficar 723,58. Aí, nós vamos usar a calculadora para fazer por 100. Por 100, eu vou contar 1, 2, 3, 4 casas. Na penúltima, eu coloco a vírgula. A mesma coisa aqui. 0,42 vezes 100. Eu vou fazer a parte inteira, que dá 42. 72,358 vezes 100 ficará 77.235,8, tá bom? E vezes 1.000 também. Aí, eu tiro a vírgula, pessoal, no resultado. Vocês vão conferir na calculadora. E aqui tem, depois que a gente realizar todas essas aqui, nós vamos pintar de amarelo os quadros com as multiplicações por 100 e depois comparar os produtos. O que é possível notar nisso? Que o número multiplicado por 100, ele é empurrado 2 ordens para a esquerda no quadro de ordem, tá? Que é esse quadro aqui, ó. Escolha outra cor para as multiplicações por 1.000. E o que você vai notar? Que por 1.000, ele é empurrado 3 vezes para o quadro da esquerda, no quadro de valores, tá? São observações que nós temos que fazer ali na lousa, para que vocês possam entender como funciona, tá bom? O que acontece com os produtos em cada quadrinho a serem multiplicados por 10, por 100 e por 1.000. Depois, nós vamos completar as frases usando algumas palavras, a unidades, 3, 2, esquerda, direita e os décimos. Quando o número é multiplicado por 100, ele é empurrado tantas para a tananã no quadro de ordens. Quando o número é multiplicado por 1.000, ele é empurrado tantas vezes ordens para a tarará no quadro de valores. Em um número qualquer, a vírgula está sempre entre o tanana e tananã. O número formado por 6 dezenas, 9 unidades, 3 décimos, multiplicado por 10, qual é o produto? Então, aqui nós vamos fazer a conta e aqui a representação. O número formado por 9 centenas, 900, mais 8 dezenas, 80, mais 0 unidades, mais 7 décimos,
multiplicado por 100, descubra o produto. Aqui a gente vai fazer a conta e aqui a representação do que está se falando. O número formado por 7 unidades, mais 5 décimos, mais 3 centésimos, mais 8 milésimos, fazer a decomposição aqui e aqui a conta representativa. O número formado por 8 centésimos foi multiplicado por 10. Escreva o produto e a sua decomposição, aqui e aqui. Depois, o número formado por 4 décimos e 9 centésimos foi multiplicado por 1000. Escreva o resultado e a sua decomposição. Então, a decomposição aqui e aqui a conta representativa. Bom? Em matemática, essa semana, trabalharemos muito na lousa, para entender a lógica, como se faz, tá bom? Bem certinho, e não ficar dúvidas. Matemática é treino, matemática é entendimento e interpretação. Bom? Nos vemos na aula ao vivo.